Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa terceira videoaula da disciplina de Matemática Financeira. Especificamente, falaremos da avaliação econômica de projetos de investimento. Nessa aula, buscarei dar um foco maior à questão da aplicação ao campo público, para favorecer o entendimento da disciplina no seio da administração pública. As decisões econômicas não são necessariamente financeiras. Finanças envolvem mais especificamente dinheiro. A economia define-se como o estudo da alocação dos recursos escassos, ou seja, de tudo que é finito, administrar recursos escassos e fazer escolhas. Dentre eles, teria sempre um aspecto econômico embutido no processo, e assim todas as decisões seriam econômicas. Seja qual for a decisão, tomar esta será sempre um desafio e uma escolha realizada no presente, tendo que enxergar suas consequências e efeitos no futuro. E como no futuro ainda não aconteceu, decidir implicará mover-se um cenário de incertezas e risco. O fato de estar continuamente diante de alternativas sujeita os agentes econômicos a cometer vários equívocos. Até pouco tempo, e ainda hoje, em alguns setores mais atrasados, as decisões de investimento eram realizadas segundo a intuição dos empresários. Gradualmente, o conhecimento econômico ele permitiu sua substituição por decisões lógicas baseadas em pesquisas e estudos para determinar como e onde investir uma quantidade de capital. São os estudos de projeto. Vejamos. Projeto é então definido como um conjunto ordenado de antecedentes, pesquisas, suposições e conclusões, que permitem avaliar a conveniência ou não de destinar fatores e recursos para o estabelecimento de uma unidade de produção determinada. O mérito de um projeto é uma função de uma análise em que se determinam relações entre os benefícios gerados e os custos imputados e as suas possibilidades alternativas de obter melhores resultados, com esses mesmos custos em outros projetos. Para a coletividade, o conceito de resultado muda e é necessário observar que também, se o projeto contribui para o processo de desenvolvimento da nação, ao empresário específico. Não interessa se um projeto cria um grande número de empregos, mas para a economia em geral isso pode interessar, pois é uma forma de dinamizar o mercado de bens de consumo, além de reduzir problemas sociais. Nesse caso, o interesse ele está em realizar uma avaliação que determine os efeitos do projeto sobre o conjunto da economia. Dessa forma, no contexto de uma avaliação econômica, um projeto ele pode ser considerado de interesse para a sociedade, ainda que não gere retorno financeiro exigido pelo investidor. Metodologias de avaliação econômica foram inicialmente desenvolvidas nos países da Europa e nos Estados Unidos na década de 1960. Atualmente, existem práticas consolidadas sobre este tema, embora ainda seja uma matéria que apresente grandes possibilidades de discussão, não somente na quantificação dos parâmetros, mas também nos próprios conceitos, dado o grande desafio de transformar os potenciais benefícios econômicos de um projeto em valores tangíveis. Antes de explorar o tema de avaliação econômica de projetos públicos, é importante que alguns conceitos teóricos sejam primeiramente definidos, pois esses servirão de norteadores para as delimitações necessárias ao entendimento proposto. O projeto, portanto, está associado à concepção de necessidades ou oportunidade de uma certa organização. O projeto dá forma à ideia, é executar
ou realizar algo no futuro para atender a necessidade ou aproveitar oportunidades. Um projeto, ele pode ser entendido como um conjunto de informações que são coletadas, processadas de modo que simulem uma dada alternativa de investimento para testar a viabilidade. Portanto, o projeto aqui definido como conjunto de antecedentes que permite avaliar as vantagens e desvantagens econômicas derivadas do fato de se destinarem certos recursos de um país, produção, determinados bens ou serviços. Nesse sentido, essa aula não quer apenas promover o entendimento do processo de busca pelos antecedentes, mas definir os métodos vantajosos ou não de um projeto, a partir de antecedentes explicitados. Entende-se por setor público aquilo que compõe-se a administração direta de empresas que oferecem serviços essenciais não atendidos pelas iniciativas privadas e as instituições sem fins lucrativos, para determinar se a unidade de produção estudada através do projeto é justificável. Os interessados, eles devem realizar sua avaliação. Através da avaliação, ela procura se conhecer o projeto. Se o projeto ele representa uma boa alternativa para os recursos a serem utilizados. De modo geral, essa avaliação se faz a partir da análise da relação entre os benefícios gerados e os custos imputados e as possibilidades alternativas de obter melhores resultados com os mesmos custos em outros projetos. Definir, quais são os benefícios e custos do projeto dependerá muito da avaliação que se quer fazer. Se para a iniciativa privada o resultado do projeto são os de lucro que ele possa gerar em cada ano de sua vida útil, e os gastos são os investimentos que a empresa ela deve realizar para gerar esses lucros para a coletividade. O conceito de resultado, ele muda e é necessário observar também se o projeto contribui para o processo de desenvolvimento da nação. O método de avaliação de projetos públicos inicialmente utilizado era o mesmo para a avaliação de projetos privados. Isso é, levava-se em conta somente a questão da rentabilidade provável do projeto. Percebeu-se, entretanto, que a rentabilidade financeira dos projetos não justifica inteiramente o investimento público, pois este deveria ter em consideração certos objetivos nacionais que nos investimentos privados não existem. Dessa forma, a avaliação feita pelo setor público começou a diferenciar-se da avaliação exclusivamente privada. Identificam-se atual dois tipos de avaliação: a avaliação financeira ou a de rentabilidade privada e a avaliação econômica social, onde são analisados os efeitos do projeto sobre o conjunto da economia. Não é obrigatório que projetos a serem realizados pelo setor público devam obrigatoriamente apresentar a rentabilidade privada. A avaliação do ponto de vista do interesse público apresenta dois tipos de problema. Primeiro, a determinação exata das disponibilidades dos recursos nacionais. E segundo, conhecendo essa disponibilidade, a correção dos conceitos financeiros para transformá-los em conceitos econômicos, ainda que as possibilidades de relação entre as gerações e a permanência históricas exigem que levem em conta todas as consequências futuras do projeto. Quando se trata de investimento público, pode ser necessário considerar projetos completamente diferentes, tornando a avaliação mais complexa, e por isso deverão ser incluídos aspectos complementares, tais como características físicas do território, características socioeconômicas da população, situação atual das facilidades existentes, escalas dos investimentos, níveis de serviços, aspectos ambientais, aspectos relacionados ao avanço da tecnologia nacional, redução de importações, aumento de exportação, geração de empregos e etc.
Dois critérios básicos têm sido utilizados para determinar o mérito ou rentabilidade de um projeto para o conjunto da economia. O primeiro é menos utilizado, é o critério de montagem, que consiste basicamente em atribuir pontos ao projeto de acordo com sua capacidade de gerar efeitos positivos. O segundo é a taxa interna econômica de retorno, a TIRE. A TIRE é a taxa interna de rentabilidade que o projeto apresenta do ponto de vista de toda a economia. A diferença entre a taxa interna de retorno, a TI e a TIRE, é que nessa última, os benefícios e os custos do projeto, eles são considerados do ponto de vista de toda a coletividade, em vez de sê-lo somente do ponto de vista do empresário. O problema da avaliação econômica consiste em transformar o orçamento de custos e receitas do projeto, de seus valores privados ou de mercado em seus valores, preços e custos econômicos. Isso também implica também incluir certos benefícios e custos que não participam do orçamento do empresário, mas que participam do orçamento da coletividade em geral. Para o conjunto da coletividade, todos os custos são importantes, para a questão da análise. Deve-se, portanto, incluir no fluxo de fundos econômicos todos os custos e benefícios externos ao projeto, que tem origem nele, próprio, economias externas, assim digamos. Através da avaliação de projetos, o setor público tem condições de optar entre as diversas alternativas de investimento e escolher entre aquelas que pareçam mais rentáveis do ponto de vista da coletividade. Os métodos apresentados para avaliação econômica de projetos públicos, vejamos aqui. São eles: método de benefício-custo, equivalente ao valor presente líquido, VPL, que consiste em descontar todos os benefícios e custos envolvidos para a data inicial e em seguida compará-lo. Próximo método, método da relação. Benefícios, custos, valores dos custos e dos benefícios são descontados para uma mesma época, estabelecendo-se em seguida o quociente entre o valor dos benefícios e o valor dos custos. Essa relação deve ser, no mínimo, igual a 1 para que o projeto seja considerado viável. O próximo método é o método da relação incremental de custo-benefício, de benefício-custo. A aplicação desse método começa com a ordenação dos projetos de acordo com o investimento inicial requerido. Em seguida, os projetos são comparados 2 a 2, estabelecendo-se relação entre os acréscimos de benefício e custos. Técnicas de classificação. As técnicas de classificação requerem a análise do desempenho dos projetos, segundo um critério, uma série de critérios que devem ser desenvolvidos em cada caso. Normalmente, são atribuídos pesos para cada um dos critérios, para que o desempenho global de cada alternativa possa ser avaliado em relação a um só valor ou coeficiente. Método de custo-eficácia consiste em classificar os atributos dos projetos em custos ou medidas de eficácia. Nesse método, cada alternativa é avaliada em espaços multidimensionais de custo-eficácia. Método distanciado ou genebrino. Este método foi desenvolvido originalmente para a medição da qualidade de vida da população. A designação distancial deve-se ao fato de serem calculadas distâncias em escalas que vão desde um nível mínimo abaixo do qual considera-se desprezível a contribuição do bem ou serviço para o bem-estar até o nível ótimo ou ideal, em que se considera plenamente satisfeitas certas necessidades.
Essas necessidades, elas podem ser classificadas em setores e para cada setor são escolhidos um conjunto de indicadores para os quais são estabelecidos os níveis mínimos e ideal e em seguida, com base em levantamento estatístico, é calculado o índice de atendimento por meio de uma fórmula básica. Para aplicar o método avaliação de projetos públicos, deve-se identificar todos os setores significativamente afetados e medir seus impactos sobre esses setores. Na análise do projeto, deve-se levar em consideração o impacto sobre as distribuições dos benefícios e dos custos entre as diferentes camadas sociais menos favorecidas. As etapas da análise, custo-benefício, elas podem ser determinadas da seguinte maneira. Primeiro, listar todas as pessoas ou grupos de pessoas ou entidades que serão afetadas pelas consequências de cada projeto. Segundo, listar todos os efeitos sobre as pessoas ou entidades. Terceiro, listar todos os intervalos de tempo durante os quais esses efeitos aconteceram. Quarto, atribuir um valor monetário a cada efeito para cada grupo de pessoas ou entidades em cada período. 5, para cada grupo e em cada período somar estes custos e benefícios. 6, calcular o valor presente desses fluxos de custos e benefícios, obtém-se as variações individuais de bem-estar, tá? 7, adicionando essas variações individuais e de bem-estar, obtém-se uma estimativa da variação de bem-estar da comunidade, resultante de cada projeto. Essa variação pode então estar comparada ao valor presente dos investimentos e gastos gerados pelo projeto, para decidir ou não sua aceitação. A transformação do orçamento de custos e receitas do projeto, de seus valores privados ou de mercado em seus valores, preços e custos econômicos, é realizada primeiramente através de 3 passos, eliminação das transferências entre membros das sociedades e ajuste de preços, ajuste nos preços utilizados na elaboração do fluxo dos fundos financeiros que transforma os valores de mercados em valores econômicos e inclusão de externalidades. Os juros bancários, os impostos, o aluguel de um edifício ou equipamento e a compra de um terreno sem uso previsto durante toda a vida útil do projeto não representam um custo econômico, mas apenas uma transferência de recursos, pois o dinheiro não é comprometido em recursos utilizados no processo de produção. O tratamento da transferência nos ajustes dos fluxos financeiros a fluxos econômicos devem ser estudados caso a caso. O importante é aplicar o conceito de custo de oportunidade corretamente, de modo a medir o sacrifício que incorre a economia pelo uso do recurso no projeto. Na análise custo-benefício, o princípio é que, de modo geral, os preços de mercado não serão utilizados para a determinação dos custos e dos benefícios. Isso por 2 razões: para os produtos ou insumos do projeto que têm preços de mercado. Esses preços, eles podem ser distorcidos, isso é, não resultantes de uma situação de oferta e demanda equilibrada. Por exemplo, por causa de um monopólio ou pela existência de um imposto ou outro, ou outras restrições para os produtos ou insumos que não têm mercado. Os intangíveis simplesmente não há preço. É, portanto, necessário estabelecer métodos de avaliação para determinados preços, fictícios. Será necessário, nesse caso, determinar o custo de oportunidade do produto. Isso significa que se deve calcular qual o valor do maior sacrifício que incorre a economia ao utilizar esse produto. Outra alternativa será realizar uma pesquisa de campo junto aos consumidores, a
a fim de identificar a disposição a pagar em relação ao produto em questão. Evidentemente, nunca será possível chegar a uma determinação exata dos preços de cada produto, de cada insumo, já que as condições reais da economia introduzem distorções muito grandes na formação de preços. Mas, mesmo assim, com uma boa aproximação, aumenta-se as chances de melhorar a avaliação. Por outro lado, é preferível, às vezes, mesmo sabendo das distorções existentes, usar mesmo os preços de mercado, já que as tentativas de estimar os preços reais através da pesquisa pode se tornar demorada e cara. A realização de um projeto é um processo contínuo no tempo, através de sucessivas fases. Basicamente, o processo de elaboração e execução do projeto ele deve seguir 5 fases: identificação da ideia, estudo de pré-viabilidade, estudo de viabilidade, detalhamento da engenharia e execução. E dentro das 3 primeiras fases ditas aqui, deve conter as seguintes etapas: estudo de mercado, estudo de tamanho e localização, engenharia, análise de custos e receitas e avaliação econômica e financeira. Análise dos custos e receitas para determinar se o resultado que o projeto produz compensa, né, a soma dos esforços e recursos despendidos na atividade produtiva é necessário para comparar os insumos, né, e o produto resultante através de valores monetários estimados. As saídas de dinheiro são chamadas de custos e as entradas de dinheiros, elas são chamadas de receitas. As receitas do projeto são os fluxos de recursos financeiros, monetários, que ele recebe em cada ano de sua vida útil. As receitas de um projeto originam-se principalmente das vendas dos seus produtos e subprodutos. O cálculo das receitas é realizado a partir da previsão de quanto será produzido e vendido pela unidade de produção, assim como dos preços que terão os produtos no mercado. No processo de uma entidade, de uma unidade de produção, percebe-se basicamente 2 tipos de custo: os investimentos e os custos de produção. Definir o investimento e determinar determinar as necessidades de recursos financeiros para executar o projeto, informação é fundamental para definir a viabilidade ou não da unidade de produção. Os investimentos necessários para a instalação é o funcionamento do projeto, né, que se divide em investimentos fixos e investimentos de capital de giro. Os investimentos fixos são definidos a partir dos dados da engenharia e servem para financiar os custos das instalações, terrenos e as obras preliminares. As edificações e edifícios e a construção, obras complementares, maquinárias e equipamentos, veículos, móveis, utensílios, patentes, tecnologias e licenças, né? E os investimentos de capital de giro, que depende do número efetivo do nível vamos dizer assim, de produção da empresa, pois servem para financiar o funcionamento da empresa e remunerar os recursos necessários ao próprio processo de produção, que são no caso de matéria-prima, estoque, mão de obra, manutenção, limpeza, reparo, custo de financiamento das vendas e etc. Quanto aos custos operacionais, eles equivalem ao total de recursos necessários para comprar e pagar os diversos componentes do processo de produção e vendas da empresa. Durante um certo período de tempo, os custos operacionais, eles estão divididos basicamente em custos fixos e custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que independem do nível de produção independem do nível de produção. Por exemplo, gastos de administração da empresa, como os gastos de materiais, escritório, etc. Os custos variáveis, por sua vez, dependem diretamente do nível de produção que a unidade produz num determinado período. Por exemplo, matéria-prima, embalagem, depreciação. Os gastos com as vendas também são variáveis, mas diretamente proporcionais à venda final do produto.
No caso, são exemplos comissões, vendedores e impostos, né? Além dessas classificações, há ainda os custos unitários. Isso os custos para produzir uma única unidade do produto. O custo marginal, que é o custo para produzir uma unidade adicional do produto, e a depreciação, que é a perda do valor que sofrem os bens de capital por causa dos anos da operação, desgaste e obsolência. No que diz respeito ao investimento, né, no investimento necessário para a implantação do projeto, é importante levantar quanto desse valor será obtido através de recursos disponíveis, né, interna e externamente, à empresa. O capital próprio que a empresa coloca no projeto determina o volume de recursos emprestados pelas instituições, além do grau de endividamento, que, quando excessivo, pode acarretar um risco financeiro. Um risco financeiro e elevado, né? Outro aspecto importante é o custo de capital, tanto o próprio quanto de terceiros. Só será interessante executar o projeto quando a rentabilidade ela for superior à média. No caso, a média ponderada desses custos. Isso significa que o custo de capital, bem como o parcelamento do empréstimo, quando necessário, deverá estar incluído no levantamento dos custos do projeto. Esse levantamento dos custos e receitas permite a construção de um fluxo de fundo, que são orçamentos de receitas e custos, incluindo investimentos, né, com suas evoluções ano a ano, durante toda a vida útil do projeto. O fluxo de fundos é o quadro que indica a performance esperada do projeto em toda vida, futura, e servirá de base para avaliação da viabilidade. É possível que o trabalho mais complexo na elaboração do projeto seja estimar os investimentos, as receitas e os custos, né, operacionais. A qualidade das estimativas depende, dentre outros, de alguns fatores, como sendo uma boa previsão de venda, que são os consumidores e os concorrentes. Que fatia de mercado se espera conquistar com o produto ou serviço? Qual a forma de comercialização e etc. Um bom orçamento capital, as instalações físicas, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, software. Um bom planejamento da produção. Qual a escala da produção? Qual a tecnologia adotada? Qual o processamento de uma produção? Um bom orçamento de produtos, custos, insumos, mão de obra, comercialização de assistência técnica, uma boa estimativa de capital de giro, uma boa estimativa do horizonte de planejamento e do valor residual do projeto. Os métodos de avaliação das oportunidades de investimento baseiam-se na magnitude do investimento inicial, com os ganhos líquidos esperados durante certo período de tempo. Espera-se que o projeto ele tenha pelo menos uma receita estimada capaz de cobrir os custos de produção, os custos operacionais, os custos financeiros, que seriam os juros, e ainda gerar recursos de caixa suficiente para desenvolver o valor investido. Há diferentes formas de realizar a avaliação financeira de um projeto, tais como o tempo de retorno do capital, que consiste em determinar quanto tempo de funcionamento é necessário para que a empresa permita aos investidores recuperar o capital investido. Para a aplicação do método, a empresa fixa um prazo limite para a recuperação das despesas de investimento e são aceitos os projetos cujo tempo de recuperação seja menor ou igual a este limite. Temos também o tempo de retorno do capital descontado, onde a definição é que é a mesma do tempo de retorno de capital, com a única diferença de que seu cálculo é feito com os valores do fluxo de caixa descontados a uma dada taxa. Temos também o valor presente líquido, o VPL, que é a diferença entre o valor investido e o valor dos benefícios esperados descontados para a data inicial.
usando-se como a taxa de desconto o custo de oportunidade. Quando o valor resultante é positivo, o projeto deve ser aceito, porque cobre o custo de capital da empresa. Quanto maior o VPL, a uma dada taxa de desconto, mais desejável é o projeto para a empresa. Uma outra questão é quanto ao índice do valor atual, que é o quociente entre o valor atual das entradas e saídas descontadas a uma taxa, né? A uma dada taxa. O critério de decisão é aceitar todos os projetos que descontados a uma dada taxa apresentem índice superior ou igual a 1. A leitura que se deve fazer do índice resultante é o quão superior os ganhos do projeto são em relação aos ganhos do investidor a uma taxa de desconto. Temos também a taxa interna de retorno, a TIR, que é a taxa que se torna nulo o valor presente líquido de modo geral. Um projeto é considerado viável se a sua taxa interna de retorno for maior do que a sua taxa de desconto correspondente ao custo de oportunidade. A TIR pode servir para comparar diferentes projetos entre si e para compará-los com a rentabilidade geral possível na economia. Temos também a rentabilidade simples, que é a relação de lucro médio provável gerado em cada ano pelo total de investimentos realizado. Esse índice, ele permite quanto gerará em cada ano, cada unidade de capital investido no projeto. Tem-se também o total dos lucros líquidos, comparado com o total de investimento. Para calcular esse indicador, é necessário tomar o total dos lucros anuais e dividir pelo investimento simples, né? Pelo investimento, né? Que é bem simples assim. A taxa de desconto utilizada para cálculo dos valores futuros no presente é chamada de taxa mínima de atividade, a TMA. A TMA é a taxa a partir da qual o investidor considera que está obtendo ganhos financeiros, né? É uma taxa associada ao custo de oportunidade do investimento, ou seja, um custo financeiro, que equivale à perda que o capital investido sofre por estar vinculado ao projeto e não poder ser investido em nenhuma outra alternativa oferecida pelo mercado, com baixo risco na impossibilidade de determinar este custo. É comum considerar o custo de oportunidade como equivalente à taxa de juros vigente no país. Além do custo de oportunidade, a determinação da TMA poderia levar em consideração o custo do capital próprio da empresa e o custo dos empréstimos. A disponibilidade de caixa da empresa pode ter um custo menor para ela, mas também pode significar que a empresa está lançando mão de aplicações com menor prazo e maior liquidez, cujo custo é o juro que a empresa deixará de ganhar. Ou essa empresa pode ter recorrido a empréstimos que possuem um capital de risco associado, cujo custo torna-se mais elevado. Os investimentos dessa empresa deverão render o suficiente para pagar os juros do capital dos capitais do terceiro e proporcionar um lucro compatível com as expectativas dos acionistas. Em outras palavras, né, a TMA deverá ser o maior ou igual ao custo, né, do capital. Toda a análise até então abordada leva em consideração que os fluxos de receitas e despesas futuras estão perfeitamente definidos, né, e de ocorrência certa, tomando por base algumas premissas fundamentais. Por mais certas ou acuradas que sejam essas premissas, elas não livram o analista de um elemento fundamental na tomada de decisão, a incerteza. Trata-se da incerteza quanto ao sucesso de novos produtos, né, ou o comportamento dos preços, as possíveis mudanças dos padrões de consumo, ao comportamento da ocorrência e as variações dos juros e disponibilidade do mercado financeiro. Há também as incertezas ligadas aos eventos políticos, né, nacionais e internacionais.
mudanças de governo, greve, revoluções, guerra. A teoria da decisão distingue 3 situações possíveis para tomar decisão. Quando a decisão tomada gera sempre o mesmo resultado, tem situações de incerteza. Quando são conhecidos os estados futuros, né, que possam ocorrer e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Disse que a análise está sob condições de risco quando são conhecidos os estados futuros, né, que possam ocorrer e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Disse que a análise está sob condições de risco, quando nada ou pouco se conhece sobre os estados futuros, a análise acontece sobre a condição de incerteza. Bem, pessoal, aqui termina a nossa terceira aula. Agora nos vemos na nossa quarta e última videoaula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!